Meus amigos, o ator Tony Ramos precisou ser internado às pressas. Isso agora, quinta-feira, dia 16, apresentando um coágulo no cérebro, um hematoma subdural. E tão grave que ele teve que ser submetido a uma cirurgia que é muito delicada. E nesse vídeo eu quero trazer detalhes inéditos a respeito da real gravidade do quadro clínico do Tony Ramos. Ele vai se recuperar? Haverão sequelas? Será que realmente ele vai conseguir voltar novamente a atuar como um ator? Eu quero abordar sobre isso aqui e também sobre algumas falas que o Tony Ramos falou a respeito de Deus. Tá um vídeo assim muito sério. Por isso, entra dando um like para nos ajudar, para dar uma força a esse canal. Não custa nada para você, é só um clique. E se você não é inscrito, também é só um clique. Clica no botão inscrever-se aí para você integrar a família abençoada desse canal e não perder vídeos que podem ser do teu interesse. Vem pra cá. E se você está precisando melhorar sua vida financeira e quer complementar a sua renda mensal porque sente que ela está insuficiente diante das suas necessidades, no fim desse vídeo tem uma oportunidade de ouro esperando por você. E não se preocupe que é de forma honesta, de forma segura. O que eu quero saber é se você acredita que aumentar a sua renda mensal não apenas vai te ajudar, mas vai também ajudar você a ajudar a sua família. Você acredita nisso? Se você acredita, fica até o final, porque essa oportunidade é para você. Bem, pessoal, todo mundo conhece Tony Ramos. É uma figura conhecida no Brasil. Só na Globo ele atua há 45 anos. De ator, ele completou neste ano 60 anos. E de idade, ele tem 75 anos. E agora, quinta-feira, dia 16, ele sentiu mal-estar, foi levado às pressas no hospital e lá identificaram que ele estava com um coágulo no cérebro, um hematoma subdural. Teve que ser submetido às pressas a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural. E segundo o boletim médico, a cirurgia terminou por volta das 7h30 da noite e o quadro clínico é estável, embora que estabilidade não signifique que está tudo bem. A estabilidade indica que não houve nenhuma alteração significativa do quadro clínico, nem para melhor e nem para pior. E a gente sabe que cirurgia que envolve o cérebro sempre é muito delicada. O hematoma subdural ele é um sangramento intracraniano e a depender do tipo de hematoma subdural, isso pode repercutir em diversos tipos de sintomas e de consequências que vamos abordar sobre isso aqui. Eu quero mostrar antes essa matéria sobre esse caso, mas nós vamos além dessas informações aqui e também irei mostrar um lado do Tony Ramos que muita gente não conhece. Antes, dá uma olhadinha aqui nessa matéria. Tony Ramos, de 75 anos, está internado em um hospital particular em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele passou por uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano, ou seja, drenar um coágulo no cérebro. Segundo o boletim médico, o procedimento, chamado de drenagem de hematoma subdural, ocorreu na noite de ontem e o quadro de saúde do ator é considerado estável. Tony Ramos foi internado depois de passar mal e cancelar algumas gravações. Segundo especialistas, o hematoma subdural ocorre quando há acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. É uma condição considerada uma emergência médica e deve ser tratada imediatamente. Tony Ramos completou este ano 60 anos de carreira. O último papel dele na TV foi na novela Terra e Paixão, da TV Globo. Interpretou o personagem Antônio La Selva. Ao longo da carreira, acumula papéis marcantes não só na televisão, mas também nos cinemas. E assim, gente, como o hematoma subdural se trata de um sangramento intracraniano, que é um sangramento justamente uma parte que é muito bem protegida, o que costuma causar esse tipo de coisa é algum tipo de traumatismo, algum tipo de pancada muito forte. Porém, existem também outros fatores combinados que também podem resultar em um hematoma subdural, conforme iremos abordar aqui na sequência. Mas só para você entender melhor do que se trata, dá uma olhadinha aqui na fala desse médico. Então, hematoma subdural é por isso. O crânio movimenta, o cérebro movimenta, de um modo geral bate no outro, ou há uma movimentação que essas veiazinhas pontas elas se rompem e esse sangue se acumula no espaço subdural. O hematoma subdural é isso. Essa movimentação, lesão vascular, que o sangue cai no espaço subdural. Ele pode ser crônico se se acumular lentamente ou pode ser agudo se o sangue, esse vaso for um vaso com calibre maior, esse sangue se acumular de forma aguda, poucas horas normalmente, tá bom? E assim, gente, o hematoma subdural comumente de dois tipos, ou agudo ou crônico. Quando é agudo, geralmente em decorrência de algum tipo de traumatismo, uma pancada muito forte, e aí é o sangramento intracraniano. E nessas situações, a evolução no quadro clínico costuma ser muito difícil, até porque o risco de sequelas severas e de óbito é altíssimo. Mas, segundo o neurocirurgião
Carlo Petito, ele diz que o caso do Tony Ramos se aproxima mais de um quadro de hematoma subdural crônico, que é quando há o rompimento de alguns pequenos vasos no cérebro e a evolução do coágulo costuma ser mais lenta. E o paciente passa a experimentar alguns sintomas que até se aproximam de um AVC. Sentir uma dormência no braço, ele começa a tropeçar com facilidade, derrubar as coisas da mão, pode haver uma confusão cognitiva, esquecer o nome das pessoas e etc. E comumente a evolução ela é mais lenta. Eu quero mostrar aqui para vocês um trecho aqui da fala desse neurocirurgião, o Carlo Petito, que fez justamente um comentário abordando a respeito da situação do Tony Ramos. Dá uma olhadinha aqui no que ele fala sobre essa questão do hematoma subdural crônico, que ele acredita ser a condição do Tony Ramos. Dá uma olhada. Segundo o Dr. Carlo Petito, em entrevista dada ao Globo, ele diz o seguinte: o hematoma subdural agudo é uma condição geralmente traumática e de uma evolução bastante complicada. Geralmente é uma emergência médica. O paciente tem um risco alto de evolução para sequelas, danos e óbito se não for atendido de forma pronta e rápida. Mas o caso de Tony Ramos muito provavelmente é o hematoma subdural crônico. O médico esclarece que o hematoma subdural crônico geralmente acomete pessoas de idade mais avançada e ocorre, em geral, por lesão de pequenos vasos, as chamadas veias em ponte, que deixam o sangramento lento. Palavras do Dr. Carlo Petito. Com isso, vai se formando uma cápsula ao redor e vai crescendo progressivamente. Como é uma doença de evolução lenta e crônica, em geral, não há dano no cérebro propriamente dito. É um hematoma que fica abaixo da calota craniana, ou seja, entre a calota craniana e o cérebro, e vai aumentando devagarzinho. Os sintomas principais de hematoma subdural crônico geralmente simulam um quadro de acidente vascular cerebral de evolução lenta, o AVC, ou seja, são condições parecidas. E a respeito do tratamento, o doutor disse o seguinte: se é uma imagem muito pequena e sem grandes impactos sobre o córtex local, pode ser tratado com observação. Mas, frequentemente, o tratamento acaba sendo cirurgia. Como é um hematoma de evolução muito lenta, com sintomas muito frustros, que as pessoas vão deixando um pouco de lado e vão considerando como fenômenos normais, quando elas vão buscar o médico, em geral, esse hematoma tem um tamanho considerável e o tratamento conservador só de observação já não é mais possível de ser feito. Nesse caso, o tratamento acaba sendo cirúrgico, que foi o caso do Tony Ramos. E assim, gente, o cérebro é um órgão extremamente sensível, por isso é protegido pelo crânio. E ao mesmo tempo é extremamente importante, pois regula diversas funções vitais do nosso organismo. Processamento das emoções, da cognição do pensamento, das funções motoras. Por isso, quando há morte cerebral, mesmo os demais órgãos estando funcionando corretamente, mas o indivíduo se perdeu. E justamente por isso que é complicado afirmar que o Tony Ramos vai voltar com a mesma qualidade de vida de antes, podendo atuar nas novelas, nas peças. Inclusive, nesse fim de semana, ele estaria atuando em uma peça de teatro. Embora que nós torcemos sempre pelo melhor, para que ele tenha a melhor recuperação possível. Só que esse tipo de coisa me leva a refletir o quanto a vida da gente é frágil. Tony Ramos estava agora lá no conforto da sua casa, tudo bem. De repente sente um mal-estar e descobre que tem um coágulo no cérebro. A vida humana ela é muito instável, não importa a história de vida que você tem, o sucesso, o dinheiro, a vida humana ela é frágil. Eu me lembro na época da faculdade que uma professora minha que era ateia estava contando a respeito das suas conquistas e de repente ela disse assim: e tudo isso graças... e foi levantando a mão para cima. E muitas pessoas se assustaram porque sabiam que ela não tinha fé em Deus. Só que de repente ela pegou a sua mão e direcionou para si mesma e disse: tudo isso graças aos meus esforços. E quando eu vi isso, eu achei extremamente delicado, porque justamente nessa época eu tive uma paralisia facial, uma parte do meu rosto ficou paralisada. E eu lembro de pensar assim: poxa, eu não consigo controlar nenhum neurônio, nenhum músculo, nenhum nervo desse que está coordenando os meus músculos do rosto. Imagina as minhas funções vitais do meu organismo. Organismo esse que eu nasci com ele, eu nasci com esse cérebro, eu nasci com esse corpo, eu fui programado assim. Por isso não dá para se ensoberbecer por ser inteligente, por ter algum mérito, por ter alguma virtude, sendo que não foi algo que eu fiz, foi algo que eu recebi. E é triste quando as pessoas não têm essa consciência.
do quanto o ser humano depende de Deus, foi feito por Deus e por isso precisa de Deus. E muitos passam a vida toda à margem do temor a Deus, sem se importar com Deus. E quando chega na velhice, ou numa hora de aperto, ou numa hora de um problema de saúde muito grave, é que começa a ver a fragilidade e ver que precisa de Deus. E alguns nem têm fé nesse momento, porque ao longo da sua vida não cultivaram essa fé. Eu não estou aqui querendo condenar o Tony Ramos de forma nenhuma, mas apenas usar aqui a situação dele, que é uma pessoa conhecida, para mostrar o quanto o ser humano é frágil, independentemente das suas virtudes, do seu histórico, das suas conquistas e das suas vivências. O ser humano ele precisa muito de Deus. E agora, diante dessa repercussão, algumas falas do Tony Ramos, justamente a respeito de Deus, começaram a emergir. Eu quero mostrar aqui para vocês algo que ele falou sobre Deus, sobre o diabo, que comumente não é algo que a gente costuma ver ele falando sobre isso. Dá uma olhada para nós comentarmos algo muito sério e importante na sequência. Dá uma olhada. Eu não tento, em nenhum momento tentei e nunca tentarei convencer alguém da existência de Deus. Ele existe para mim, ele está na natureza, ele está nessa evocação que eu faço de repente da alma de minha avó, ele está presente na conversa que eu tenho com meus cachorros. Não é? Esse é um Deus que eu tenho. Agora, não é um Deus que me leve a uma obsessão religiosa. Fé é algo que eu não discuto. Fé é algo muito pessoal, muito particular. Há uma presença de Deus que eu não sei como é que ele se materializa. Que Deus é esse? Ele é barbudo, ele é grande, ele é imenso? Não. E estou falando aqui em voz alta. Não é? Se esse Deus está me ouvindo, sabe que eu não estou retratando. E, pelo contrário, estou dizendo que esta é uma presença mágica, fisicamente improvável de ser provada. Todos os físicos quânticos vão rir da minha cara, talvez. Eu fui apresentado ao diabo através das formas mais tradicionais, quando a pessoa diz, cuidado, olha o diabo tentando. Eu nunca acreditei nisso. Então vamos lá. Você acredita que o diabo existe? Você acabou de dizer que acredita que Deus existe. Eu acredito que o diabo, como um anjo caído, existe. Ele é um anjo caído, Lúcifer. Não se esqueçam. Lúcifer. Não se esqueçam disso. Agora, eu acho que ele não tem mais força que Deus. E o grande problema dessa concepção de Deus do Tony Ramos é que ela é vaga, imprecisa. Eu vejo Deus aqui até nessa conversa que eu tenho com um cachorro. Deus está ali na natureza, eu não sei como ele se manifesta, mas eu sei que tem um Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você apenas saber que existe Deus, isso é insuficiente para você se aproximar desse Deus. E não é importante saber a aparência de Deus ou alguma manifestação de Deus. O importante é conhecê-lo em essência. Como é o caráter de Deus? O que esse Deus espera de mim? Qual é a vontade desse Deus? É isso que o ser humano precisa conhecer para ele se relacionar com Deus. Conhecê-lo superficialmente, infelizmente, não é suficiente para se relacionar com ele. E a maior fonte de conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada. É ela que revela o caráter de Deus, os atributos de Deus. Só que, lógico, é uma questão de fé. Você pode acreditar ou não acreditar. E como eu sempre digo aqui no canal, respeito o livre-arbítrio de cada um, do Tony Ramos, de cada um de ter o seu tipo de fé. O que eu, lógico, faço aqui é me posicionar a respeito daquilo que eu acredito que seja verdadeiro. E eu vejo que a Bíblia Sagrada, ela é a verdade de Deus. Se você crê, ela é a verdade de Deus. Se você não crê, ela continua sendo a verdade de Deus. Se eu acreditar, ou se eu deixar de acreditar, eu falo até igual o apóstolo Paulo aqui. Se amanhã aqui no canal eu vim aqui com outro evangelho, além desse aqui da Bíblia Sagrada, que eu seja anátema. Porque a palavra de Deus, ela sempre será a verdade. E o Tony Ramos, pelo que ele fala a sua concepção a respeito do diabo e tal, a gente percebe que ele tem certa compatibilidade com as crenças bíblicas. Agora, uma coisa, como eu falei aqui, é você conhecer de forma superficial e uma outra coisa é você se aprofundar e se relacionar com Deus. E é quando você se relaciona com Ele que você tem força. Que parece que a fragilidade humana se converte em força, em fortaleza. Porque você sabe o Deus que te chamou, que está na sua vida. Você sabe para onde vai. Você sabe que em meio à tempestade Ele está ali no seu barco. É esse conhecimento que dá resiliência, que dá tenacidade mesmo nas horas de crise e de aperto. E é isso que o ser humano precisa para acontecer igual acontecia com o apóstolo Paulo. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Um ser humano frágil precisa depender de Deus.
E às vezes essa dependência se mostra muito mais necessária nos momentos de crise. Mas aprenda a, antes da adversidade, já estar dependendo dele. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização aqui. Que Deus abençoe mais e mais imensamente você e a sua família. E se você está precisando complementar a sua renda mensal porque sente que ela está insuficiente diante das suas necessidades, das suas demandas, eu quero te apresentar aqui uma oportunidade de ouro de você poder ganhar dinheiro de forma honesta, segura e aqui na internet. Até porque você vai aprender com um especialista nessa área. Tom Dimas é um especialista nisso. E a prova do que eu estou falando é que muitas pessoas estão se beneficiando, conforme vocês irão ver na sequência, e você também pode ser uma delas. Então, nesse caso, como você está vendo, a Mari ela fez mais de R$ 2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada para a casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio, se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$ 500 a R$ 800. Eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você, é uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.